Queremos cumprimentar a igreja, né, com a graça e a paz do Senhor. E nesta manhã, queridos, nós queremos estar meditando a palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo 3. O livro do profeta Joel, capítulo 3. Esta palavra, podemos dizer assim, que na semana passada nós falamos sobre condições ou características para um despertar espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o despertar espiritual no livro de Joel, tá? O despertar espiritual no livro de Joel. E no capítulo 3, a partir do versículo 1, do 1 a 5, diz: Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá. E ali entrareis em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo-me a terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos. Até aqui, queridos, esse texto ele vem numa sequência onde o Senhor fala que haverá um derramamento do Espírito Santo ali no capítulo 2, no finalzinho, né? Então nós vemos aqui que Joel está falando de algo que está para acontecer, né? Então, esse acontecimento, isso que eu quero trazer para vocês nesta manhã, este acontecimento de Joel, narrado pelo profeta Joel, antes era uma promessa, hoje é uma realidade para as nossas vidas. Porque é importante, queridos, nós termos um despertar espiritual. O profeta Abacuque, ele fala assim que, na sua oração, ele pede: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ou seja, essa é também uma oração profética, onde o profeta tem uma percepção de que no meio da caminhada a nação poderia desanimar, que no meio da caminhada a nação poderia perder a fé, que no meio da caminhada, quem sabe, as dúvidas seriam maiores do que aquilo que Deus já teria feito. Então ele fala: Senhor, no decorrer dos anos, aviva a tua obra. Então, como igreja, queridos, nesses dias, nós temos que realmente nos despertar. Despertar para percebermos a grande riqueza que o Senhor tem e nos deu através da obra da cruz. Mas muitas vezes, queridos, nós vivemos, como diz algumas ilustrações, né, de pregações do passado, nós vivemos como mendigos que ficam mendigando, e aí então há uma ilustração que diz assim que um mendigo, ele estava ali mendigando todo dia naquele lugar, e aí então ele recebe uma herança, aí vem vamos dizer assim, uma informação, uma declaração de que ele havia herdado muitas coisas, e aí então ele olha aquele papel, aquela declaração, e ele então dobra aquele papel, coloca na sua mochila surrada, e ele continua mendigando. Amados, nós temos a palavra de Deus que nos diz que nós temos um grande privilégio de hoje nós termos a presença real do Espírito Santo nas nossas vidas. Naquele tempo do Antigo Testamento, antes de Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo pairava sobre as pessoas. Tanto é que Jesus, no início do seu ministério, ele diz: eis que o Espírito Santo está sobre mim. Mas a partir do momento, queridos, que o Espírito do Senhor Jesus foi nos dado através da obra da cruz,
o Espírito Santo passa a ser residente dentro de nós. Passamos a ser templos realmente do Espírito Santo. Ali então, como eu disse no capítulo 2 de Joel, ele diz: derramarei do meu Espírito. E em Atos nós temos esse derramar do Espírito, no capítulo 2 também. E aí então Paulo, ele vai nos dizer, olha, Joel profetizou. E aí então em Atos aconteceu. E aí então no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele chama a atenção da igreja, dizendo: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Acaso não sabem? Então Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, queridos, para que, olha, o que o profeta Joel trouxe aconteceu em Atos, agora esse Espírito ele está dentro de nós. Mas Paulo ele diz: acaso não sabes? Ou vocês não têm percebido isso? Então Paulo chama a atenção porque muitas vezes, queridos, nós ainda estamos esperando a promessa de Joel. Então, para Joel era uma promessa. Em Atos aconteceu. E a partir de Atos, queridos, a presença do Espírito Santo é uma realidade, não é mais uma promessa. Por isso nós precisamos do despertar, porque Deus já fez a sua obra. Então, ao invés de sermos como os mendigos, o mendigo que recebeu a declaração de que ele havia herdado uma grande soma em dinheiro, não dobremos a declaração da palavra, mas vamos vamos chegar e dizer: olha, em nome de Jesus está aqui, eu sou herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro, e eu vou então tomar posse daquilo. Sabe, queridos, nos dias de Joel, a palavra diz que houve uma praga, né, de gafanhotos, e foram comendo, foram devorando toda a plantação. Então o profeta começa a realmente conclamar ao povo para que desperte, para que perceba, queridos, que Deus tratará com aquela praga. Olha, não se preocupe, Deus, o que um comeu e o outro acabou, tal, Deus vai restituir os anos perdidos. Ou seja, Deus vai tratar. Sabe, mas muitas vezes nós estamos, ao invés de buscarmos um despertar espiritual, nós ficamos preocupados com essa praga, né, chamado não gafanhoto, mas pandemia que nós vivemos. Mas é o Senhor que vai tratar com ela. Ah, mas nós perdemos já 1 ano, 2 anos, o Senhor fala: eu vou restituir os anos perdidos. Amém? Então, nós precisamos nos despertar espiritualmente, queridos, e tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Sabe, uma das coisas que o profeta disse, que tudo está correndo porque aquilo que veio por causa dos gafanhotos, Joel fala assim: sabe por que aconteceu? Porque o povo se afastou do caminho do Senhor. E a vida sem Deus realmente é insustentável. Então, por isso que o profeta fala: vamos despertar, o Senhor vai derramar do Espírito, vamos realmente voltar para o Senhor. E o povo foi chamado ao arrependimento. Então, nós vemos que em Joel, capítulo 2, versículo 18, diz que o Senhor teve compaixão e misericórdia do seu povo. E Deus, então, promete a salvação, a restauração, a renovação do seu povo. E aí então que nós chegamos nesse capítulo 3 aqui, queridos, que nós lemos, onde o profeta deixa o contexto aquele momento triste ali dos gafanhotos, e ele então vai revelar que no futuro haveria uma libertação de Deus, através do derramar do Espírito Santo. A luz do Senhor viria, a libertação viria, e haveria realmente uma total transformação. E aí, então, aquela palavra que nós conhecemos bem do livro de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Então, no Antigo Testamento, queridos, aqui havia uma espera pelo Espírito Santo. Né? E para o povo de Israel, esse enchimento com o Espírito Santo estava relacionado com as últimas coisas, com os últimos dias, com uma era messiânica. E eles sabem, né, que quando
houver esse momento, esse derramar, tá? Porque muitos profetas já haviam dito isso, queridos, toda a terra seria renovada e transformada. Haveria abundância. A abundância seguiria esse momento importante do derramar do Espírito Santo. Então, mas mais do que abundância, bênção, tal, uma das coisas que o profeta Jeremias diz que o mais importante não seria as bênçãos ou a prosperidade, enfim, que viria pela presença do Senhor, mas Jeremias ele diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Está ali em Jeremias 31, verso 34. Então, esse derramar do Espírito Santo, mais do que trazer grandes coisas para a nação, seria que todos iriam conhecer o Senhor. Amados, o despertar espiritual que nós precisamos nos dias de hoje é para que nós conheçamos o Senhor. O profeta diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu conheço o Senhor, queridos, eu prossigo. Eu não desisto, eu não desanimo, mesmo vindo dúvidas, mesmo vindo tempestades, mesmo vindo as adversidades. Mas porque conhecemos o Senhor e estamos conhecendo dia após dia, nós estamos num despertar espiritual, então nós prosseguimos. Outro aspecto aqui, queridos, que o Senhor diz que seria importante se despertar espiritual, queridos, que no livro de Números nos fala sobre essa questão que haveria também um despertar espiritual. Diz o Senhor em Números, capítulo 11, versículo 17, o Senhor fala assim: eu tirarei do espírito que está sobre ti. Ele está falando para Moisés: olha, eu vou tirar do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarás a carga do povo, para que não a leves tu somente. Ou seja, Moisés estava sobrecarregado, então o Senhor diz assim: eu vou chamar uma liderança, eu vou chamar 70 pessoas, isso que diz a palavra, que havia 70 líderes, e o Senhor fala assim: olha, eu vou tirar desse espírito que eu coloquei sobre você, não dentro dele, mas sobre você, Moisés, e vou repartir com eles, para que eles te ajudem a levar a carga, para que eles te ajudem realmente a exercer um ministério de transformação. Mas é isso que o Senhor quer, Ele quer que o Espírito esteja em todos nós, e todos nós, como igreja, uma igreja de dons e ministérios, possamos realmente trabalhar para o Senhor, para fazermos a diferença. Não é só um levando a carga, mas é toda a igreja. Ou seja, levai as cargas uns dos outros, diz a palavra, compartilhar vida. Então, isso é importante. E nós podemos entender, queridos, que através do Espírito Santo, essas pessoas, esses 70 homens, ganharam autoridade, unção, através da palavra de Deus, para trazerem a realidade de Deus, da presença de Deus, através do serviço, através da manifestação de adoração, através da manifestação da oração, do louvor, da adoração. 70 pessoas, queridos, que faziam parte da liderança. Mas eu quero chamar a atenção, queridos, para um detalhe. Depois você pode ler com mais detalhes esse capítulo 11 do livro de Números, que foi dito assim: olha, se reúnam em tal lugar. Nesse tal lugar, vocês vão receber esta porção do Espírito Santo. E então, a Bíblia é bem clara, cara, não nos deixa, assim, nenhuma ideia do que possa ter acontecido, mas se reuniram 68 pessoas. 2 não. 2 pessoas não se reuniram. E é interessante que dos 70, nós só temos o nome de 2 pessoas que não se reuniram, que é Eudade e Medade. Olha, nome bonito, né? Eudade e Medade. Eles não estavam juntos ali.
Mas o Senhor trouxe uma promessa. Perceba isso, queridos. Deus trouxe uma promessa para Moisés. Moisés, eu vou fazer isso. E quando Deus fala, vou fazer, Ele faz. Esses dois, como eu disse, a Bíblia não deixa claro o que estava acontecendo, mas eles estavam numa praça. Eles estavam distantes daquele lugar. Mas o Espírito os alcançou. E eles foram cheios do Espírito Santo lá naquele lugar, mesmo não estando juntos com aqueles 68. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós colocamos regras, sobre formas e formas de receber o Espírito Santo, e o Senhor quer derramar abundantemente sobre toda a igreja, sobre todos os irmãos. Mas eu faltei no culto hoje, mas Deus te alcança na sua casa. Para Deus não há limites. Porque quando Ele diz, quando Ele promete, Ele faz. Ele não é filho de homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. Ele não é homem que dá uma palavra e volta atrás. E é interessante, queridos, que quando Josué, né, aquele companheiro de Moisés, está bem ali, antenado, bem ao lado de Moisés, quando ele ouve isso, ele fala, não é possível, não, vamos impedir Moisés, esse pessoal, eles estão lá orando, profetizando e falando coisas de Deus, vamos impedir, porque eles não estavam com a gente aqui, não estavam conosco. Olha a palavra de Moisés, queridos. Moisés então diz, no capítulo 11 de Números, verso 29, olha a resposta de Moisés, você está com ciúmes por mim? Ele chama a atenção de José. José, eu não estou com ciúmes, você está se doendo por mim? Que bom! Olha a palavra de Moisés, queridos, que bom seria se todos do povo de Deus, do Senhor, fossem profetas e o colocasse, né, e que Deus colocasse seu Espírito sobre eles. Que bom seria! Que maravilha seria, que crescimento haveria em que em toda a igreja todos fossem cheios do Espírito. É isso que Moisés diz, Moisés não fica enciumado, falando, não, eu tenho o monopólio do Espírito. Não, o Espírito ele vem para todos nós, queridos, como igreja. Precisamos de um despertar. Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse do Espírito. Sabe, queridos, essa ideia de Moisés, esse profetizar de Moisés, para nós hoje é realidade. Porque o Senhor derrama sobre todos nós, para nos encher, até transbordar do seu Espírito. Voltando então, queridos, à história de Joel, vemos que ele fala, vai vir um novo despertar, haverá uma renovação, que vai abrandar a questão da angústia, o Espírito Santo será derramado sobre todo o povo de Deus, cheios do Espírito. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Isso é um privilégio que nós temos, queridos, para vivermos nesses dias do século 21. Nós temos o privilégio de sermos uma igreja, como diz um pastor, nós estamos no capítulo 29 de Atos. Mas pastor, só tem 28? É que nós estamos vivendo a continuidade do livro de Atos. E há outro autor que diz assim, na verdade, o que nós deveríamos dizer não é Atos dos Apóstolos, mas são atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E nesse capítulo 29 do livro de Atos, no século 21, as ações do Espírito Santo através da sua igreja, através de nós, através de cada um. Jesus então inicia seu ministério, queridos, como eu disse, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois nós vemos o ministério de Jesus, onde ele vai depois morrer, ressuscitar, e aí ele vai dizer para os discípulos, olha, fiquem em Jerusalém. Então, acontece o derramar do Espírito Santo. E no capítulo 2, queridos, de Atos,
depois que acontece tudo isso, nós vemos então no capítulo 2, depois você pode ler com mais detalhes, queridos, a partir do versículo lá 16, Pedro vai afirmar o que está acontecendo. O povo fica assim, será que eles estão bêbados? Será que alguma coisa está acontecendo? Eles estão ficando doidos, esse pessoal. E aí então Pedro afirma, no versículo 16, o que vocês estão vendo foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Ou seja, agora Pedro fala assim, olha, o que era promessa, hoje é realidade. Porque Jesus é o Messias. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Então, com Jesus, queridos, nós passamos a ter a realidade do Espírito Santo, residente em nós. Ou seja, a promessa de Joel, diz Pedro, já aconteceu. Ou seja, amados, agora nós precisamos de um despertar pela fé. Seria como, vamos dizer, você precisa de um dinheiro e alguém fala assim, olha, já está depositado na conta. Ou você tem que entrar no aplicativo ali para fazer transferência, alguma coisa, ou você precisa ir no banco, não é? Mas é uma realidade, está ali. É isso que o Senhor está dizendo, eu não sei que forma que você vai entrar por um aplicativo da oração, de joelhos, deitado, de ponta cabeça, não importa, mas você tem que acessar essa realidade do Espírito Santo hoje. Pela fé. Pela fé. Em todos os tempos, Deus foi renovando, e Deus precisa e quer e deseja renovar a vida da igreja hoje, para que nós vivamos um novo momento de Deus, para que nós vivamos nesse privilégio. É um grande desafio, queridos. Nós temos privilégio, desafio, mas nós temos uma grande oportunidade de vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. De vivermos uma vida real e significativa. Mas para isso, queridos, nós devemos nos manter como uma igreja cheia do Espírito Santo, a cada momento. Uma das coisas, queridos, que muitas vezes nós, quando lemos ali capítulo 3 de Efésios, fala assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí então nós ficamos muitas vezes nessa parte do versículo, mas esquecemos de uma coisa. Aí então Paulo diz, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo não diz, opera em mim, opera em você. Quando Paulo está dizendo que Deus ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo que se possa pensar, ele diz, ele faz isso através de nós. Ele faz isso através da igreja, de uma igreja cheia do Espírito Santo. Então nós temos alguns aspectos, queridos, que vão demonstrar que nós estamos vivendo no despertar do Senhor e vivendo o privilégio de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. O primeiro ponto, queridos, que eu quero dizer é que uma congregação ou uma comunidade de fé, ela é realmente uma comunidade cheia do Espírito quando ela se converte, ela é convertida. E isso, queridos, a cada instante. A cada instante. No Antigo Testamento, queridos, a palavra converter, ela tem a ideia, porque muitas vezes nós pegamos a ideia, queridos, talvez você já ouviu esta ilustração, que você está indo num lugar, tomou uma direção, mas aí você percebe que ali é a direção errada, aí você faz o contorno, ou faz a conversão. Mas quando no Antigo Testamento, queridos, a palavra hebraica para conversão é voltar. Então eu tenho que me voltar, mas voltar para onde? Você pode fazer uma conversão e continuar perdido do mesmo jeito. Por isso a palavra conversão tem um sentido assim, volte-se para Deus. Volte-se para o rumo certo, que é Jesus, o caminho, a verdade e vida.
Então, uma igreja que cheia do Espírito Santo é aquela igreja que se converte diariamente, porque diariamente ela se volta para Deus, no domingo, ora ao Senhor no domingo, mas também é uma igreja que se converte na segunda-feira, porque na segunda-feira ele se volta para Deus e continua buscando o Senhor, se volta para o Senhor toda semana, todo mês, todo ano, é um constante voltar, porque nós estamos conhecendo e prosseguindo no conhecimento do Senhor. Vivemos momentos difíceis, vivemos. Alguns dizem que temos que viver esta nova normalidade. Mas, embora, queridos, vivamos tempos difíceis, um cristão jamais pode voltar a uma normalidade. Porque nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, viver em novidade de vida. Porque em Cristo somos agora cidadãos dos céus. Então, amados, não questionamos a normalidade. Mas a ideia, queridos, de uma comunidade que se converte, nós não vamos ficar preocupados se é vacina tal, se é isso, se é aquilo outro. Uma comunidade que se converte, ela está preocupada que tipo de coração nós estamos tendo, que tipo de coração nós estamos apresentando para Deus. Um coração sensível ou insensível? Um coração ensinável ou um coração que já aprendeu tudo? Um coração obediente ou um coração rebelde? Um coração quebrantado ou um coração endurecido? Queridos, nós precisamos responder esta pergunta. Agora, em que momento a pandemia terminará? Em que momento o Senhor Jesus voltará? Não importa. O que importa é como que está o nosso coração. Foi isso que o salmista disse, queridos. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem sabedoria? Quem sabe isso, sabe aquilo? Quem já fez encontro com Deus? Quem fez reencontro? Quem fez classe de discipuladores? Não, quem tem o coração puro e as mãos limpas. Nós precisamos, como igreja, despertar para isso, queridos. Há uma história real de um grupo de pessoas que se reuniram e buscando um despertar, e eles oraram e oravam e nada acontecia. Mas eles continuaram orando, vamos orar. Até que talvez uma das pessoas menos prováveis daquele grupo, de líderes, se levantou e falou assim: irmãos, olha o que diz a palavra. Quem entrará no santuário do Senhor? Quem tem o coração puro, quem tem as mãos limpas, quem não, né, como diz, a gente cantava, né, quem não tem vaidade sabe amar. Naquele momento eles então perceberam que não adiantava orar, se o coração não tinha sido transformado. E naquele momento, queridos, eles se voltam para Deus. Então nós precisamos, queridos, ser uma comunidade que constantemente se volta para Deus. Muitas vezes, queridos, nós ficamos pensando globalmente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas nós temos que passar a ser mais local, pensarmos localmente como igreja. Uma igreja cheia do Espírito. Vivemos a cada dia, queridos, como nós encaramos a questão do pecado, do arrependimento. Sem esta análise, queridos, e disposição para mudar, não tem um genuíno despertar. Não tem um genuíno despertar. Paulo, falando para a comunidade ali de Tessalônica, ele lembra os irmãos e diz assim, capítulo 5, verso 5, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridade e à noite. Mas nós precisamos aprender a andar como filhos da luz. E aí então Paulo fala assim, como filhos da luz, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos pois esta é a vontade de Deus, não
vão apagar o espírito, não vão desprezar profecias e vão examinar tudo e reter o que é bom. E o Deus da paz vos santificará em espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a igreja é filho da luz, não da escuridade. Por isso, nós precisamos pedir como o salmista: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E aí, então, amados, esse despertar vai nos proporcionar um viver à esperança, um viver em satisfação. Nós não vamos ficar assim: o que vai ser amanhã? Como que vai ser amanhã? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, como nós cantamos. E eu já tenho dito, queridos, que uma tradução literal desse cântico seria assim: porque Ele vive, eu posso encarar o amanhã. Não porque há poder em mim, mas eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Uma igreja desperta, queridos, sabe que todos os acontecimentos estão debaixo do governo de Deus. E por isso ela tem esperança, porque Deus continua sendo Deus. Deus nunca se ausenta deste mundo, ou Deus deixa a sua igreja caminhar sozinha. Ele sempre anda ao lado da sua igreja e manifestando em cada coração. Ou seja, queridos, não importa o momento, por mais difícil que pareça, nunca faltará a graça e misericórdia de Deus. Uma igreja que sabe que nada acontece, queridos, sem o mover do Senhor, ela tem força, porque ela tem o amor de Deus. E o amor de Deus lança fora todo medo. E ela então vive pela esperança do retorno de Cristo e da renovação que trará novos céus e nova terra. Ou seja, nós nunca perdemos de vista: o Senhor está voltando. E porque Ele volta, queridos, agora Ele vai voltar para renovar a todos nós e vai nos levar para aquelas mansões celestiais que Ele mesmo preparou, a sua casa, para que nós pudéssemos estar ali. Eu fico pensando, queridos, quando eu leio ali aquele texto que o Senhor fala assim: vou preparar-vos lugar. Muitas vezes, queridos, tem pessoas que não gostam de receber outros na sua casa, né? Mas Jesus fala assim: ó, na casa do Pai, todos vão ser recebidos. Eu já estou preparando lugar. Já arrumei a cama, já fui no mercado. Não é assim que a gente faz quando você é um bom anfitrião. O Senhor fala assim: está tudo pronto, está tudo pronto. Mas eu quero que minha igreja desperte. E aí então, queridos, um outro sinal é que nós somos uma igreja desperta. Um dos sinais é de que nós somos uma igreja com orientação profética. Eu quero que você preste atenção nesse ponto, porque muitas vezes nós confundimos, né, essas questões de uma igreja profética. Davi, amados, chamou, quando iniciou o seu ministério ou o seu reinado, 200 líderes, e diz a palavra que seriam homens que entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Está ali em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Davi, então, perceba isso, ele vai escolher 200 homens da tribo de Issacar, e aí seriam homens conhecedores do seu tempo, que poderiam apontar para Israel qual o melhor caminho a seguir. Jesus, ele diz algo assim para os fariseus, além em Mateus capítulo 16, verso 3, ele fala assim: vocês sabem identificar as condições do tempo no céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. O que Jesus estava dizendo para os fariseus era assim: vocês olham para o céu e falam assim: vai chover hoje, ou não vai chover. Mas ele fala assim: vocês não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Ou seja, amados, o despertar de Deus, ele vai trazer luz. Perceba o que é uma igreja de orientação profética. O despertar de Deus traz luz para a vida da igreja,
que aprende a andar pelos planos, propósitos e metas de Deus. Isso é uma comunidade com orientação profética. Ou seja, anda na luz de Deus e aprende a ter ou andar dentro dos planos, propósitos e metas de Deus. Isso vem, queridos, através do quê? De um estudo sério e sistemático da palavra de Deus. De um ouvir com fidelidade e de um proceder digno. Isso é uma igreja com orientação profética. Vou repetir, queridos, para gravarmos bem, né? Nós vamos então ter um estudo sério e sistemático da palavra de Deus, um ouvir fiel, um ouvir obediente e um proceder digno. Então, queridos, nós nos tornamos uma igreja criativa e corajosa que pensa e busca no Senhor forças suficientes para trilharmos um caminho de mudança que nos leve a viver, como temos repetido nesta mensagem, vivemos um novo de Deus. Ou seja, aquilo que o profeta Joel disse acontece. Ele fala assim: filhos e filhas profetizarão. A palavra aqui, queridos, hebraica, que traz essa ideia que os filhos de vocês vão profetizar. Nós podemos interpretar a palavra nabá ou navá, depende da pronúncia, nabá ou navá, que seria o quê? Os filhos e filhas vão profetizar, ou seja, fruto produzido a partir do interior do coração. Um conhecimento de algo que não é conhecido pelos sentidos normais. Ou seja, mas o que é o profetizar? É um fruto que o Senhor produz no interior do coração de cada irmão e irmã, na vida da igreja, e é então algo que não era conhecido pelos caminhos normais, porque é um conhecimento sobrenatural. Então isso é uma igreja que vive numa dimensão profética. O Senhor coloca em nós o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, queridos, vai nos proporcionar conhecermos mais e mais do Senhor. E por isso filhos e filhas vão profetizar a partir de uma obra do coração, transformado pela presença de Deus. Uma outra coisa que o profeta diz, que os velhos terão sonhos. Os velhos terão sonhos. Mas porque muitas vezes nós, como igreja, envelhecemos. Não estou falando de idade aqui. Não estou falando de idade. Mas nós nos envelhecemos porque deixamos de sonhar. A palavra aqui, aqueles sonhos, seria a palavra hebraica halã, que tem o sentido de uma inspiração divina, um novo fôlego. Por isso, queridos, que fala que os velhos eles vão sonhar, porque eles vão ter um novo fôlego, um novo ânimo. E aí então nós conseguimos caminhar, persistir, insistir e não desistir. Agora, queridos, o que me chama sempre a atenção, porque olha como o reino de Deus, olha o paradoxo do reino de Deus, o contrário do reino de Deus, porque nós muitas vezes pensamos que talvez houve alguma inversão aqui, porque fala que os velhos vão sonhar e os jovens terão visões. Porque muitas vezes nós achamos, não, quem tem visão são os mais velhos, porque eles já têm mais experiência, mas diz não, que os jovens terão visões. A palavra aqui, visão, queridos, é a palavra cision, no hebraico, que tem a ideia, capacidade de ver além do que é visto no presente. Visões, capacidade de ver além do que é visto no presente. É o que o Paulo fala, queridos. Eu não olho as circunstâncias. Eu não olho para aquilo, porque aquilo que se vê é temporário. O que não se vê é eterno. Então ele fala assim, nós estaremos vendo além. E quando você vê além, queridos, não importa se tem montanha, você sabe, depois da montanha tem o que eu estou procurando.
Ah, mas depois da montanha vai ter uma descida, mas depois da descida tem o que eu estou procurando. Ah, mas depois da descida tem que atravessar o rio, mas tem algo além do rio, é o que eu estou procurando. Ou seja, nós vamos ter a capacidade de ver além. E quando você tem a capacidade de ver além, queridos, você não desiste por uma circunstância. Não desiste por causa de um problema. Uma outra característica de uma igreja, querida, despertada, é uma igreja que anuncia Jesus. E nós não podemos, como diz Atos capítulo 4, que depois que eles foram impactados pela realidade do Espírito Santo, os discípulos disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Querido, sabe por que a igreja deixou de evangelizar? Porque ela parou de ver e de ouvir. Por isso nós precisamos de um despertar. Voltarmos a ouvir, voltarmos a ver as coisas de Deus. Quando o Espírito do Senhor, queridos, nos enche o nosso coração, vai transbordar de alegria, gratidão, então nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi o que o Senhor disse, né? Que haveria um derramar do Espírito e tal. Ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é apregoar o ano aceitável do Senhor? Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes na vida da igreja, mas resumindo, ficando bem claro para você, apregoar o ano aceitável do Senhor é um oferecimento da graça de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, eu vim para oferecer minha graça a todos. Então nós vamos proclamar a Cristo, e proclamar a Cristo, queridos, precede nossos interesses pessoais. No início da caminhada cristã, queridos, nós vemos na história da igreja, houve perseguições, desconfortos dos mais diversos tipos, porém a comunidade, ela continuou, não deixou de pregar a Cristo, de falar de Jesus. Esta é a voz profética. Aquela voz que não se deixa calar pelas circunstâncias. Porque talvez, queridos, algumas pessoas, eu não sei, talvez tenha questionado, mas se Deus é amor, por que Ele permitiu esse vírus? Porque Deus é amor, porque Ele permitiu a morte do fulano e não do ciclano, e assim vai. Mas a igreja, queridos, ela falou, não, nós não entendemos todas as coisas, mas nós vamos continuar anunciando Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. A igreja, queridos, deve fazer a voz de Deus ser ouvida, principalmente nesses dias. Nesses dias, né, que o mundo está conturbado e tantas vozes se apresentam como verdades, nós temos que apresentar aqueles que só há salvação em Jesus. Ali, em continuidade ao capítulo 4 de Atos, diz assim, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens para que sejam salvos. Ou seja, o único nome é Jesus. E diz a palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, então, amados, salvação é uma outra palavra muito rica no grego, que significa perdão de pecados, restabelece comunhão com Deus, nos possibilita nos tornarmos templos do Espírito Santo, traz cura para a nossa alma, nos traz dons e, como consequência, um ministério, nos traz a dimensão de que nós nos tornamos uma família, fazemos parte do corpo vivo de Cristo e nós proclamamos que o reino de Deus é chegado. Então, salvação, queridos, é tudo isso e muito mais. Nós precisamos, amados, quem sabe, reaprender que para nós hoje o despertar não é mais promessa, mas é uma prazerosa realidade. Somos cheios do Espírito Santo, queridos, hoje e agora. Para sermos, e aí que está, queridos, por que eu sou cheio do Espírito Santo? Para ser útil no reino de Deus, para ser usado por Deus. Porque durante muito tempo, queridos, as pessoas queriam o Espírito Santo, talvez como Elimas, o mágico, para usar o poder. Mas quando nós despertamos para a realidade de Deus, queridos, nós percebemos que nós temos o poder do Espírito Santo para sermos usados pelo Espírito Santo. Então nós seremos uma comunidade profética. Nós seremos uma igreja onde sinais claros
de que haverá uma nova realidade. Eu quero terminar trazendo para vocês, queridos, Chris Morton, um pastor americano, ele escreveu um livro, ele coloca sinais de uma comunidade profética. E ele diz assim, fazendo a comparação, queridos, com a vida de João Batista. A primeira coisa, ele diz assim, faça sua casa no deserto. Ele diz, não precisamos estar no centro de tudo. Precisamos estar em um lugar onde dependamos inteiramente de Deus. Queridos, uma igreja profética, movida por orientação profética, é uma igreja totalmente dependente de Deus. Segunda coisa, ele diz, João se identifica com as pessoas, ele se veste como aqueles que não podem pagar por túnicas e cintos caros, come como aqueles que não podem se sustentar. Somos desafiados a levar o amor de Deus e a salvação que há em Cristo para todos. Ou seja, aquele comer gafanhotos, mel silvestre, se vestir com roupas rústicas. Aqui esse autor fala assim, João Batista se identificava com as pessoas. Mas a igreja precisa se identificar com a dor deste mundo neste momento. Mas trazemos a ideia, não é a minha forma de vestir, não é aquilo que eu como que faz a diferença, mas é o Deus que eu sirvo, sim, é isso que vai fazer a diferença. A terceira coisa, queridos, que o pastor Chris diz, anuncia a possibilidade de uma nova vida. João Batista está dizendo, arrependei-vos, crede em Jesus, crede no Evangelho, sede transformados. Como uma comunidade profética, queridos, nós não ficamos criticando ou denunciando, nós declaramos em Cristo há muito mais. Sabe, queridos, eu sei que tem muitas vezes movimentos, falam assim, não, nós temos que ir contra isso ou contra aquilo. Queridos, na verdade, o pastor Chris diz assim, eu tenho que dizer para as pessoas, não se contente com esse tipo de mentalidade. Cristo tem muito mais. E é muito melhor. Então, porque, amados, não adianta eu ficar brigando, porque o mundo jaz no maligno. E o que o mundo vai fazer é coisas do maligno. Mas é o que eu tenho que dizer para as pessoas, porque nós não somos filhos das trevas, nem da escuridade, como diz Paulo. Eu tenho que dizer, em Cristo há muito mais. O quarto ponto, queridos, que o pastor Chris nos apresenta é hipocrisia religiosa. Ou seja, João Batista, ele vem na contramão. Tanto é que, queridos, que ele vai lá para o deserto. Porque foi no deserto, quando Deus libertou o povo, Deus levou eles para o deserto. Ou seja, Deus tira o pessoal do centro religioso e leva para o deserto para ter uma experiência transformadora. Ou seja, amados, eu tenho que me identificar com aqueles que não conhecem o Senhor, mas de certa forma eu tenho que ser inflexível com aqueles que vivem a vida cristã achando que são merecedores da graça. Infelizmente, amados, nós vivemos em dias em que algumas pessoas se acham melhores do que as outras porque têm certos tipos de experiência. E por fim, nós temos tanto o religioso quanto o não recebe um convite para a mudança. O religioso deve se arrepender e voltar-se para Deus. E o não religioso se converter e voltar para Deus. E acima de tudo, queridos, uma igreja com orientação profética. É uma igreja que sempre vai apontar para Jesus. Queridos, nós precisamos de um despertar que começou lá com Joel, passou pelo livro de Atos, mas hoje para nós é uma grande realidade. Amém? Feche os teus olhos. Como estamos vivendo, queridos, os dias de hoje? Como que está o nosso coração para com o Senhor? Nesta manhã, fala, Senhor, eu quero entrar no santuário. Porque Asaf, queridos, Asaf, ele diz assim, olha, eu comecei a olhar para outros lados e o meu pé quase escorregou. Mas então eu fui no santuário
E ali meus olhos foram abertos. Eu pude ver uma realidade espiritual daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Mas como eu vou no santuário? Senhor, eu preciso de um coração transformado. Eu preciso das mãos limpas. Eu preciso, Senhor, de ser liberto de tantas coisas na minha vida. Por isso, Senhor, nesta manhã nós oramos para que haja um despertar para toda a igreja. Não só em nós, mas em todos nós. Para que como igreja, Senhor, possamos fazer a diferença. Não importa se estamos reunidos hoje aqui no centro dessa cidade de Maringá. Amanhã talvez vamos para um outro bairro. Não importa a localidade. O que nós queremos é estar na tua presença. Não queremos um prédio novo, mas queremos uma vida nova. Não queremos apenas coisas melhores, mas nós queremos o Senhor, que é o melhor dos melhores. Por isso, nessa manhã, Senhor, abrimos o nosso coração para Ti. E pedimos, Senhor, realmente, renova-nos a cada instante. Nós sabemos, Senhor, que sempre o Senhor nos ouve. E nós oramos na certeza que somos ouvidos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos.